Oi, gente, boa noite. Peço desculpas pelo nosso atraso. Na verdade, é meu, né? Porque a gente teve uns probleminhas de infraestrutura aqui, mas agora já tá tudo certo. Agradeço a todos que estão aqui com a gente de novo. E hoje nós vamos falar sobre criatividade e inovação. Eu trago o Damásio e a Marília para compartilhar da experiência deles com vocês. E para quem está caindo aqui de paraquedas hoje, esse evento webinar é feito pelos estudantes da Unimap, aqui de Piracicaba, e nós tínhamos uma disciplina chamada eventos e a gente precisava fazer um evento. Só que aconteceu a pandemia, está acontecendo, né? E decidimos fazer um evento online e está sendo maravilhoso para a gente, porque estamos tendo a oportunidade de convidar pessoas incríveis. Então, hoje, apresento vocês Damásio e Marília. Por favor, pessoal, se apresentem. Bom, boa noite, primeiras damas, né, Damásio? Meu nome é Marília Cardoso, eu venho da área de comunicação, então sou colega aí de vocês, metodista também, metodista de São Paulo, né, da cidade de São Bernardo. Me formei em jornalismo, há 13 anos eu tenho uma agência de comunicação focada em assessoria de imprensa e produção de conteúdo. E de 2014 para cá, eu comecei a me aventurar aí nesse universo da inovação. Então, hoje eu tenho uma outra empresa, além da agência, que é a Informa Mídia, eu tenho uma consultoria de inovação e gestão, que é a Palas. É uma consultoria focada aí em preparar as empresas para o futuro, e a gente vem trabalhando fortemente com a ISO 56002, que é uma novidade, a ISO de inovação. Bacana. Obrigado, Gabriela, primeiramente aí pelo convite. É uma honra estar aqui batendo esse papo com você e com a Marília. Espero que todos gostem. Bom, eu sou o Damásio, sou mineiro, não sou de São Paulo de nascença. Já morei no Rio de Janeiro e agora em São Paulo. Enfim, carreira bem diversa aí. Sou da área de tecnologia, de formação, mas também formado em gestão de projetos e agora dentro desse universo aí de transformação digital, numa cadeira na Natura de estratégia, inovação e processos. Tem uma carreira bem diversificada aí e que começou logo lá no início na faculdade com empresa júnior, depois trainee, passei por algumas grandes empresas, consultoria, agora na Natura. Acho que consigo contribuir aí com esse papo aí para ele ficar bem interessante para todos. Com certeza, com certeza. Então, gente, para contextualizar, né, o nosso dia, acho que a gente pode falar sobre quais habilidades do profissional do futuro que mais está em alta, que vocês podem comentar com a gente, e quais são as principais diferenças que a gente pode destacar delas com as habilidades do profissional atual. Bom, eu acredito que a principal habilidade que o profissional do presente e que tem que se acentuar cada vez mais no futuro é a capacidade de adaptação. Então, a gente está vendo não só em função do momento específico da pandemia, mas as transformações elas estão acontecendo de forma cada vez mais rápida. Então, a gente está vivendo o chamado mundo VUCA, né, onde é tudo muito volátil, incerto, complexo, ambíguo. Então, a gente precisa começar a rasgar as nossas cartilhas, aqueles ideais, aquelas certezas, as verdades absolutas que muitas vezes a gente recebeu ao longo da nossa educação, na família, na comunidade, de que seja uma boa menina que a sua vida vai ser boa, faça uma boa universidade que você vai ter um bom emprego, e muitas dessas coisas, quando a gente começa aí a colocar em prática, a gente percebe que não são bem assim. Então, a capacidade de adaptação, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes. Então, independentemente de a vida te apresentar um limão, é preciso fazer uma caipirinha, né? Porque só a limonada, hoje em dia, não é suficiente. A gente precisa agregar valor a esse processo. Então, a gente realmente precisa começar a olhar para as situações, por piores que elas sejam, e conseguir extrair algo de positivo. Então, é o que na psicologia a gente chama de sublimação. Eu gosto muito do livro Antifrágil, onde ele fala que o resiliente resiste, mas o antifrágil, ele supera, progride, melhora. Então, eu acho que hoje
uma das habilidades mais importantes é realmente a gente desenvolver essa antifragilidade, essa adaptação, não no sentido de simplesmente se acomodar, né? Eu já me acostumei com essa pandemia, agora já estou até achando gostoso ficar em casa. Não, não é isso. É o que eu posso tirar de bom, né? O que eu quero contar de história desse momento, qual é o legado que eu quero deixar de todas as situações que a vida me apresentou. Muito, muito bacana o que você trouxe, Marília, porque quando eu penso em habilidade, a gente logo se remete a um modelo curricular antigo que a gente acredita que está muito voltado na parte técnica. E o que a gente está vendo é que o mundo moderno é muito mais comportamental do que técnico, né? Então, a capacidade de adaptação ela é muito mais comportamental do que algo que você aprende num curso, algo do tipo. Concordo com você e acho que a gente tem aí, além da capacidade de adaptação, também uma habilidade importante, que é a de resolução de problemas complexos. E a gente está vivendo isso neste momento, né? Então, eu que venho da área de tecnologia, vejo que a tecnologia está mudando tudo muito rapidamente, então a gente precisa se adaptar, mas ao mesmo tempo o mundo está nos apresentando desafios cada vez mais complexos, então a gente precisa estar atento e preparado aí para resolver esses problemas que são cada vez mais complexos. Aquilo que se enfrenta hoje, eu praticamente não vi nada ensinado na minha faculdade há 15 anos atrás. Então, trago também o termo aí, além do antifrágil, que eu também gosto, escutei numa das conversas que a gente teve aí no papo com o pessoal, com a Gabriela, trago também o long life learning, né? A questão de se desaprender para aprender algo novo a cada dia. Então, isso também é muito importante. Sim. Esse livro que a Marília comentou, como o Damaso disse, foi comentado, então, aparentemente, ele é muito importante. Recomendo a leitura. Sim. Então, gente, muito obrigada, e eu acho que é isso mesmo, né? A gente... É muita coisa nova o tempo todo, a gente tendo que se adaptar o tempo todo, principalmente eu que estou entrando ainda no mercado de trabalho, já encontro um monte de coisa para se desfazer o que eu aprendi, porque muita coisa eu aprendo no dia a dia, eu como universitária, né? Muito mais do que na própria universidade. Então, como que vocês podem apresentar para a gente uma apresentação técnica das skills criatividade e inovação? Bom, falando um pouquinho das duas, né, começando primeiro com criatividade, é legal entender que criatividade é algo que é do ser humano, né? O ser humano nasce criativo, as crianças são criativas. E o que acontece na nossa vida é que a gente vai nos polindo, nos moldando e não nos permitindo ser criativo até a nossa maturidade profissional. Então, a gente começa a achar que ser criativo é ser diferente está um pouco fora do contexto profissional. E ser criativo é uma habilidade comportamental, mas o interessante é que dá para trabalhar o lado metodológico dessa criatividade, o lado ferramental dessa criatividade. Então, é uma habilidade muito completa, que hoje se faz necessário para boa parte das profissões, e que é simplesmente despertar dentro de você o seu lado criativo, o seu lado ideador, né, de ter ideias, de pensar diferente, e aí se conecta também com uma outra habilidade que a gente vê aí muito em alta no mercado, que é a flexibilidade cognitiva, mas que também nos permite estudar ela um pouco mais de forma técnica, né? A gente tem cursos aí, Design Thinking é um deles, o Mindset ágil, a metodologia ágil, as ferramentas ágeis. Então, a composição dessas três coisas, que é o mindset, que é mais comportamental, o método e a ferramenta, é muito interessante. A criatividade ela é importante para tudo. Se você puder parar para pensar um pouquinho, assim, o mercado está exigindo cada vez mais a evolução dos seus processos, a evolução dos seus produtos, a evolução dos seus profissionais, e isso tem que vir de dentro, tem que vir da empresa. Obviamente, a gente tem aí pessoas como a Marília, que tem consultorias muito boas, que ajudam essas empresas a passar por estes momentos,
mas isso tem que vir de dentro da empresa, porque só a empresa com a sua cultura sabe o que ela precisa. Não existe mais produto de prateleira. As coisas hoje são muito personalizadas, né? A gente fala hoje muito também do termo de singularidade, né? Então, a tecnologia nos permite ter um alcance muito grande, né? Ser exponencial, ser global. Então, quando alguém faz, por exemplo, um aplicativo de celular, aquilo ali automaticamente já está disponível para o mundo inteiro, praticamente, mas a gente tem que pensar de forma singular também. Então, a criatividade, de novo, é algo que tem que estar presente no dia a dia de todo profissional, independente da área que ele atua. Pode ser, eu sou advogado, não posso ser muito inovador, mentira, tem que ser, sou contador, é muito by the book, mentira, tem muita coisa bacana que pode ser feita usando a criatividade na área de contabilidade. E na área de comunicação nem se fala, né? Imagina que a gente está entrando no mundo virtual, onde a realidade aumentada, né, a realidade virtual, a gente já está se conectando muito mais pelo celular com as pessoas do que ao vivo, principalmente agora, né, neste momento de isolamento, de distanciamento social. O mundo da comunicação precisa de muita criatividade para prender a atenção, para chamar a atenção daquela pessoa para aquela marca. E a inovação é meio que um compilado disso tudo, né? Eu falo que a inovação ela tem que ser bem entendida, ela não pode ser mal interpretada. Se você parar para pensar, assim, trazendo um pouco do contexto da Natura, a Natura é uma empresa que nasceu do empreendedorismo dos sócios fundadores, né? E a partir dali, o empreendedorismo foi se multiplicando através das consultoras, então está no DNA da empresa o empreendedorismo, a inovação. E a inovação é aquilo que traz valor para alguém, tá? Não adianta você mudar alguma coisa, fazer diferente por si só, isso não é uma inovação. Isso pode ser uma alteração do que se faz, mas não é uma inovação. Mas tampouco a inovação precisa ser algo totalmente disruptivo, que a gente chama de ideação, né? Então, quando você tem uma ideia diferente, aquele eureka, né? Aquilo é uma ideação. A inovação é algo mais tangível, que traz valor para a empresa. Então, você tem um processo muito bem definido para você entender qual é o seu problema ou o seu leque de oportunidades, trabalhar aquilo de forma a divergir. Quando a gente fala divergir, é ampliar a nossa capacidade de pensar diferente, de ser criativo, de imaginar o que pode ser feito com aquilo, e depois a gente converge de novo, a gente volta ao foco para entender qual é a melhor solução para o problema. Então é um pouco disso, eu acho que se conectam as duas coisas, é muito importante que a inovação venha da criatividade das pessoas que estão envolvidas, e as duas, elas possuem um processo, um modelo de trabalho, que aí sim, essa habilidade pode ser estudada, pode ser praticada, e pode ser aplicada aí de uma forma bem estruturada nas empresas. Legal. Bom, é interessante isso que o Damásio trouxe, né, de que a gente nasce criativo, mas tende a perder isso. Jung dizia que nós nascemos todos originais e morremos cópia. Então, infelizmente, nós estamos numa sociedade em que existem muitos padrões, muitas regras. Então, a gente perde a nossa espontaneidade, e a criatividade, ela depende disso, ela depende de uma mente livre, sem amarras, sem preconceitos. Então, é realmente um grande desafio a gente conseguir reconquistar essa habilidade, porque todos nós nascemos com ela, mas a gente tende a perder. Alguns perdem mais, outros perdem menos, mas a gente precisa fazer esse resgate. Agora, um ponto que é muito importante é que a criatividade também, ela sempre surge a partir de um problema. Então, a gente precisa ter um problema para resolver, porque ninguém acorda e fala assim, nossa, hoje eu vou ser criativo. Não, é porque a gente está com uma televisão que não está funcionando direito, e aí a gente fica lá, mexe na antena, não funciona, até que alguém vai lá e tem a ideia de colocar o bombril para fazer aquele negócio funcionar. Além dessa questão de ter um problema para resolver, tem muita experimentação. Imagina quantos outros produtos as pessoas devem ter pendurado na antena até conseguir chegar à solução do bombril. Eu acho até interessante, recentemente eu vi uma propaganda dizendo que agora o bombril não tem mais 1001 utilidades, só tem 1000.
porque uma ele perdeu, que hoje em dia ninguém mais tem antena. Então, o brasileiro em si é muito criativo. Agora, o grande problema está exatamente na sua segunda provocação, que é a inovação. As pessoas tendem a achar que inovação só depende de criatividade, mas inovação depende, acima de tudo, de processo. Para mim, a melhor definição de inovação é quando a gente coloca a criatividade para emitir nota fiscal. O tempo inteiro a gente diz que o brasileiro é muito criativo, né? A gente faz piada de tudo, encontra solução para tudo, mas a gente não consegue ir até a ponta, fazer com que aquilo efetivamente se transforme num negócio, que se transforme numa fonte de renda extra. E é aí que entra a questão da disciplina, porque ser criativo por ser criativo não leva ninguém muito longe. Então, a gente precisa dosar. Em inovação, a gente fala muito do conceito do caórdico. É uma mistura de caos e ordem. Então, para ter inovação, a gente precisa, sim, do caos causado pela criatividade, pela ousadia, pela rebeldia, pelo questionamento, né, onde não existem amarras, não existem regras, não existem preconceitos. Mas, depois de organizar isso, a gente precisa de método, de processo, para efetivamente fazer com que as coisas aconteçam. Então, sempre mirando no resultado, porque senão a gente é super criativo, todo mundo acha a gente engraçado, vivem soltando memes por aí de que a NASA tem que vir aqui estudar o brasileiro, mas a gente continua sem emitir nota fiscal, que é o mais importante. Então, a gente precisa começar a ter processo para fazer isso acontecer. Legal. Ao mesmo tempo que a criatividade está tão interligada com a inovação, precisa de mais do que só uma mente criativa, né? Mas da onde que vocês podem dizer pra gente que vem a criatividade? É difícil. Eu diria que a criatividade vem da necessidade. Basicamente, esse é o grande gatilho da criatividade. Obviamente tem esse lado da piada, né? O brasileiro, quando vê alguma coisa, automaticamente transforma em piada, a tragédia que é. Mas pensando no nosso universo de trabalho, no nosso universo pessoal, familiar, né, de dentro de casa, a gente se torna inovador quando tem uma necessidade. Então, a famosa gambiarra é a expressão genuína da inovação. Então, dado um problema, dado uma necessidade, você vai lá e se reinventa, inventa algo que você não ficou pensando 2, 3 dias. Se este problema acontecer, eu vou tratar dessa forma. Não, você pensa naquilo depois que acontece alguma coisa que te gera essa necessidade, esse gatilho. Não sei se a Marília concorda da minha opinião. Perfeito. Criatividade é a necessidade é a mãe da criatividade. Então, como eu comentei anteriormente, a gente precisa ter um problema para ser criativo. Então, a gente não é criativo do nada. A criatividade, ela surge a partir de um problema. E eu acredito que nós nascemos todos criativos, porque se você vê um bebê, uma criança naquela fase de descobrimento, ela é hiper criativa. Ela faz umas conexões, ela brinca, assim, eu me lembro muito do meu sobrinho, né? Agora ele já é um adolescente, mas quando ele era criança, todo mundo ficava dando um monte de presente caro para ele, e ele gostava de brincar com palito de fósforo, sabe? Com aquelas coisas mais bobas, assim, que tinha perto dele, era com aquilo que ele gostava de brincar, era aquela descoberta. Agora, a boa notícia é que é um dom que a gente pode desenvolver, né? Então, a gente pode resgatar a nossa criança interior, né, e realmente começar a exercitar. E existe um processo para se tornar mais criativo. E esse processo está dividido em 4 etapas. O primeiro é entender bem qual é o problema, porque muitas vezes a gente acha que sabe qual é o problema. Então, o problema de todo mundo é sempre, não tenho dinheiro, né, ganho pouco, né, mas será que é esse o seu problema? Ou tem alguma outra coisa que está te impedindo? Então, quando o Damasio comenta da questão do design thinking, né, eu sou uma apaixonada pela metodologia, eu sou facilitadora nela, e eu digo que, assim, o design thinking, ele não é simplesmente uma metodologia, ele é um estilo de vida. Uma vez que você se torna um design thinker de verdade, você começa a questionar as questões. E nesse sentido, a minha formação em jornalismo, ela ajuda muito, porque eu passei 4 anos na faculdade aprendendo a fazer perguntas. E eu aprendi desde cedo que jornalista bom é jornalista burro,
porque ele não acha que sabe, ele pergunta. O grande problema das pessoas é que quando a gente acha que já sabe de alguma coisa, quando as coisas estão muito óbvias, é aí que a gente começa a errar. Então a gente precisa desconstruir para aí sim reconstruir. Então, normalmente, aquilo que a gente acha que é o problema é só a ponta do iceberg. Então, o exercício que eu sempre proponho para os meus alunos, para os meus mentorados, é vamos colocar o rosto na água e ver o que tem por baixo aí desse iceberg, porque o que você está me trazendo é só a ponta. Então, a gente vai começar a fazer um exercício de olhar o que está por baixo. Então, essa é a primeira etapa. A segunda é ter repertório. Porque ninguém é criativo do nada. A gente faz conexões, que é a terceira etapa. Então, eu entendo bem o problema, tenho um amplo repertório, e aí sim eu tenho capacidade de fazer conexões. A quarta e última etapa é a validação. É quando eu saio para experimentar, para ver se efetivamente aquele insight que eu tive, ele faz sentido. E existe um mito muito grande quando o tema é ideação, criatividade, que as pessoas acreditam no mito eureka, né? Então, nossa, fulano é muito criativo. Ele é criativo porque ele se dispõe a ser criativo, porque ele assume riscos, ele tem apetite para o novo. Não é simplesmente, nossa, ele teve ali uma grande ideia, ele teve um grande insight. O insight, ele acontece, sim, mas ele é uma consequência de um trabalho muito bem feito. Não existe um iluminado, né? Aquela pessoa que assim, nossa, tudo para ela é tão simples. Não, né? É fruto de muito suor, né? Criatividade demanda muito mais transpiração do que inspiração. Então, essa coisa do você ampliar o tempo todo o seu repertório, ver muito filme, quando possível viajar. Eu adoro viajar principalmente para outros países, porque você conhece culturas completamente diferentes, coisas que no nosso país funcionam de um jeito. Eu tive a oportunidade de morar fora também, então assim, é outra cabeça, é outra cultura, então isso amplia muito, né? Não dá pra gente achar que vai ser criativo fazendo a mesma coisa, vivendo a chamada, desculpe, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, quem tem a chamada síndrome de Gabriela, com certeza não vai conseguir desenvolver essa habilidade tão importante hoje, que é a criatividade. Eu só queria que você explicasse, eu não sei, né, se todo mundo... Coisa mais... pode falar. Não, eu ia só comentar que uma coisa que me lembrou aqui da fala da Marília, que eu vivencio muito no meu dia a dia de trabalho, é que as pessoas, elas foram programadas para acertar de primeira. Então, essa autoconfiança, ela é muito natural e muito presente nas pessoas mais jovens. E as pessoas mais jovens têm a tendência de achar que aquela ideia, a primeira ideia que veio na cabeça já é a solução, a melhor solução a ser aplicada. E muito do que eu vejo no dia a dia, quando a gente pergunta assim, qual é o seu problema? As pessoas falam assim, é a falta de um controle XYZ. Então, a falta de não é um problema, já é um indício da solução. As pessoas tendem a pular parte do problema e já ir para a solução, porque é a solução que é premiada até então no mundo corporativo. E eu brinco também, assim, a inovação, a gente beija muito sapo, e nem todo sapo vira príncipe, né? Então, é uma arte de sair beijando sapo, de errar muito, mas aprender com o seu próprio erro. Tem essa questão da lição aprendida, é um processo que se estuda, que se trabalha e que se pratica, e quanto mais se pratica, mais se aprende. E é importante as pessoas entenderem isso, né? Principalmente vocês aí que estão saindo da faculdade, assim, existe todo um conhecimento das pessoas que estão há mais tempo na empresa, que eles não podem ser descartados. As pessoas têm que ouvir o que tem dentro desse conhecimento. Obviamente, essa experiência traz muita informação do que não fazer, ou de como errar menos, ou de como evitar alguns problemas que não necessariamente está ligado à solução, mas e sim ao ambiente, né, ao contexto daquela situação. Então, me chamou muita atenção, eu lembro muito, quando eu falo para as pessoas, qual é o seu problema? As pessoas, o meu problema é a falta de dinheiro, meu problema é a falta de um carro. Não, o seu problema não é a falta de um carro. O carro é a solução do seu problema. O seu problema é que o ônibus é muito lotado, você passa mal, enfim, qual é o seu problema? Então, é um pouco disso também que
na fala da Marília eu acabei lembrando. Sim. Eu só ia perguntar, né, porque eu não sei se todo mundo que está assistindo conhece o que é Design Thinking. Aí eu queria saber se um de vocês dois podia explicar um pouquinho sobre o que é essa metodologia. Bom, deixa essa para mim, Damásio, por favor. Eu sou muito apaixonada pela metodologia. Design Thinking, assim, existem até algumas questões, né, que podem ser, muitas vezes, até colocadas à prova, né? Se a gente procurar aí, né, a origem do Design Thinking, muito provavelmente vocês vão se esbarrar na IDEO, né, que é uma consultoria norte-americana, que tem aí a fama de ter embalado o Design Thinking. Mas o meu marido, por exemplo, que trabalha com implementação de normas ISO há mais de 20 anos, quando eu mostrei para ele o Design Thinking a primeira vez, ele falou assim, isso aqui é Six Sigma colorido. Então, assim, a essência é a mesma. Então, o que a IDEO fez foi dar uma produtizada, uma floreada. Assim, eles fizeram o que o americano sabe fazer de melhor, que é marketing. Então, assim, eles trouxeram isso para uma linguagem muito mais palatável. Mas quando eu comecei a pesquisar o assunto mais a fundo, eu encontrei num livro na década de 40 essa ideia do divergir para convergir, que basicamente, se vocês jogarem lá no Google agora, né, até sugiro que façam isso para vocês verem exatamente o que eu estou falando, vocês vão se deparar com uma figura que muito se assemelha com o chamado duplo diamante, né? Por que é o diamante? Porque ele tem aquele movimento de abertura e de fechamento. Então, na primeira etapa, onde se amplia, a gente diverge, a gente amplia, descobre, então a gente está na fase da exploração. E no segundo, a gente começa a convergir, a focar, porque é aquilo que eu comentei, é o caórdico. Então, na primeira etapa, a gente vai para o caos, faz aquela bagunça, post-it para todo lado, né, faz a zona mesmo acontecer, e na segunda etapa, a gente começa a convergir, a escolher. E a gente faz esse movimento 2 vezes, né? E aí buscando etapas diferentes. Então, no primeiro momento, a gente se dedica à etapa do entendimento. Então, qual é o problema? É essa fase que eu comentei, de colocar a cabeça na água e ver o que está por baixo desse iceberg, o que está submerso aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Depois a gente vai começar a funilar isso, então é hora das entrevistas, da fase da observação, onde a gente vai não só perguntar para as pessoas, porque Ford nos alertou muito bem. Ele falou, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas me diriam cavalos mais rápidos. Então, ele precisa interpretar o que as pessoas estão dizendo. Será que elas efetivamente estão querendo cavalos mais rápidos? Se ele tivesse chegado a essa conclusão pura e simplesmente, talvez ele nunca tivesse criado lá o modelo T da Ford, né, que revolucionou a indústria automobilística. Então, é importante que a gente vá fazendo isso passo a passo. Aí, no segundo diamante, a gente começa a entrar na fase de ideação, ou seja, eu só vou começar a ter as ideias quando eu já passei por essas 2 etapas. E esse é um erro muito comum, porque as pessoas tendem a achar que, assim, eu tenho um problema, solução. E isso não é pensar como um design thinker. Isso é o que a gente chama de pensamento linear, e não o pensamento do design. O linear é assim, problema, solução, pronto, simples, óbvio. Igual a gente para resolver a vida dos outros. Porque se tem uma coisa que a gente é bom nessa vida, é resolver o problema dos outros. Por quê? Porque a gente deixa de lado um dos principais conceitos do design thinking, que é a empatia. E muitas vezes, quando a gente começa a buscar entender o que é empatia, a gente se depara com a seguinte frase: empatia é você se colocar nos sapatos dos outros. Eu acho isso lindo, é bárbaro. Só que o problema é que a gente tende a querer se colocar no sapato dos outros sem tirar os nossos. E aí, isso simplesmente não funciona. E o que significa tirar os nossos próprios sapatos? É se despir das nossas crenças, dos nossos valores, né, dos nossos preconceitos. Então, a gente realmente precisa se despir, né, ficar nu mesmo de conceitos, de ideologias, e estar aberto totalmente para o outro. A segunda questão que é super importante, que a gente trabalha muito no Design Thinking, a colaboração. Então, quando o Damásio traz essa questão, né, de gente jovem com gente mais experiente, eu acho isso fantástico, porque a riqueza mora na diversidade.
Se a gente tem uma empresa cheia de vaquinhas de presépio, né, onde todo mundo pensa igual, todo mundo estudou na mesma faculdade, a gente perde da diversidade. Então, o importante é quando a gente tem uma pessoa que estudou, sim, nas melhores universidades, mas tem aquela que se formou na escola da vida, aquela que aprendeu na raça, né, que você tenha. E quando a gente fala de diversidade, infelizmente, as pessoas tendem a achar que é a questão do homossexual, do negro, e não é só isso. Óbvio que essas questões também são muito importantes. Gênero, raça, tudo isso compõe a diversidade, mas a gente precisa falar de diversidade de história de vida, né? Então, às vezes você tem pessoas que são todas brancas, todas do mesmo sexo, e que têm histórias completamente diferentes, né? Que algumas que tiveram uma vida um pouco mais simples, outras uma vida um pouco mais difícil, mas é essa diversidade que realmente traz a colaboração para esse olhar do design thinker. E, por fim, a experimentação, né? Como o Damaso colocou, a gente não acerta de primeira. A inovação, ela pressupõe o erro, ela pressupõe o risco, né? Então, a gente faz muito teste até conseguir chegar na fórmula certa. E existem várias histórias de produtos que hoje são super conhecidos que nasceram a partir do erro. Um deles é a cola, por exemplo, a super cola, né? Muito conhecida aí pela marca Super Bonder. Mas a ideia inicial da empresa era desenvolver uma lente de contato. E aí deu super errado, né? O negócio grudava em tudo. E aí, qual é o comportamento em uma empresa comum, né? Então, corta a cabeça do culpado, porque aqui não pode errar, e a gente tem que cortar a cabeça do culpado para servir de exemplo para os outros, para que eles não errem. E coloca esse erro embaixo do tapete, para que ninguém fique sabendo, porque aqui ninguém erra. Esse é o maior erro da grande maioria das empresas. Quando eles olharam aquilo, falaram assim, realmente, isso aqui não é uma lente de contato, isso deu muito errado. Mas se isso gruda em tudo, isso é uma super cola. E esse é o fenômeno que a gente chama da serendipidade. A serendipidade é quando eu estava buscando uma coisa, mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa e eu acabei descobrindo outra, que é tão ou até mais valioso do que aquilo que eu estava buscando. Então, para mim, assim, eu tenho uma frase assim, que é um lema de vida. Eu não erro nunca. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Então, o Design Thinking, ele vai muito ao encontro disso. Empatia, colaboração, experimentação, muito suor, muita transpiração. E o importante é que no final o saldo seja positivo. Se for positivo, valeu a pena. Nossa, eu tô aprendendo tanto que vocês não têm nem noção, eu acho. Eu achei legal falar do Design Thinking, porque eu tenho um tópicozinho aqui para a gente falar como que coloca em prática essa criatividade que se transforma em inovação. E eu acredito que o Design Thinking seja um método, né, de colocar em prática a nossa criatividade. Mas se vocês quiserem citar alguns outros que vocês acreditam ser interessante, o que vocês acham? Vai lá, Damaso, essa é sua. A Marília foi, assim, professora do Design Thinking, né? Nada a complementar, ela realmente deu uma aula para a gente, que até eu aprendi com ela. E, de fato, traz esses 3 elementos, né, que eu tinha comentado. Quando a Marília fala da empatia, da colaboração e da experimentação, isso está muito mais naquela questão comportamental, né? A gente precisa disso para fazer um bom Design Thinking. Quando a gente fala do Double Diamond, né, que é o processo de divergir e convergir, a gente está falando de método. E quando a gente fala de entrevistas, pesquisa, a gente está falando de ferramentas. Então, se você usar o todo do Design Thinking ou uma parte dele, você já está praticando. E a Marília também foi sensacional quando ela disse que as empresas costumam cortar a cabeça de quem erra. E isso faz com que as pessoas tenham medo de ser criativo, tem medo de dar uma ideia. As pessoas entram numa sala de reunião, fica martelando uma ideia na cabeça, dado um cenário, ela quer falar, mas ela se sente podada, com medo, porque se ela fala e acha que está falando uma besteira, ela vai ser podada, ela vai ser mal avaliada, e isso é o mais perigoso no processo. Então, para começar a praticar, eu falo assim, precisa de ter coragem primeiro. Você tendo coragem, você expõe o seu ponto de vista, a sua ideia, você amplia essa colaboração de diversidade. A diversidade
mais importante aí, além, óbvio, das questões sociais aí de raça, gênero, etc., a diversidade de pensamento. Então, eu posso ser aqui o louro do olho azul e eu tenho um colega do louro do olho azul e a gente diverge em pensamento. E a gente pode ser, eu sou o branquinho careca e eu tenho um amigo negro e a gente converge em pensamento. Então, a diversidade, ela vai muito mais além dessas questões que a gente discute hoje em dia. O Design Thinking é uma ótima fórmula, um ótimo processo para a gente fazer isso, mas a gente também não precisa fazer um curso certificar para começar a praticar. Basta a gente ter coragem no nosso dia a dia. Eu brinco que eu sou um gestor que eu aprendo muito mais com os meus funcionários do que o contrário, né? Eu estou para ajudá-los a não tropeçar no dia a dia, porque a solução vem deles, a execução vem deles, o resultado vem através deles. Eu sou só um elemento que estou ali dentro para ajudá-los a fazer isso tudo. Então, eu incentivo que eles tragam ideias, que eles falem o que pode melhorar. Lembrando que as pessoas também têm receio. Um processo numa empresa foi desenhado por alguém, e se eu falar que aquele processo ali está errado, ou pode melhorar, a pessoa vai ficar chateada comigo. Às vezes isso acontece, mas tem formas de você chegar e falar assim, olha, isso que você desenhou foi bom por um tempo, agora existem coisas mais interessantes que podem ser aplicadas, a gente pode experimentar. E experimentar não significa necessariamente trocar de uma vez, significa que a gente vai tentar uma solução nova, inovar, através de um processo de criatividade, e a gente vai aprender com aquilo, né? O processo de aprendizado contínuo, dessa lição aprendida, a frase da Marília, eu não erro nunca, serve na minha vida, serve na minha profissão, porque a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, para começar a praticar, tem que ter coragem, tem que falar, tem que colocar suas ideias em práticas e tem que pedir para participar dos projetos da empresa, além do próprio dia a dia, porque se permitindo estar nesse tipo de grupo, você se prepara para este momento aí que vai ser basicamente, as habilidades do futuro estão intrinsecamente ligadas aí com essa questão de criatividade, de inovação, de estar em projetos, de fazer as empresas, enfim, todas elas melhorarem de alguma forma, porque não dá para acreditar que o que a gente fez até hoje vai levar de hoje daqui a 10 anos. A gente vai ter que se reinventar a cada dia, cada vez mais. Se a gente parar para pensar, por exemplo, né, quando a Marília trouxe o tema da Ford, há, sei lá, 100 anos atrás, a gente andava de carroça, gente. 100 anos não é tanto tempo para um mundo de mais de milhões de anos. Então, daqui a pouco a gente já está andando em carro autônomo, daqui a pouco a gente está andando em helicóptero autônomo, daqui a pouco a gente, sei lá, vai estar se teletransportando. Então, o mundo está mudando muito rápido. Então, a gente tem que aprender através dessa experimentação, entender que isso faz parte do dia a dia e se deixar praticar isso, se deixar levar por essas mudanças de forma natural. Tá? É um pouco da minha opinião. Tem um case também, Gabriela, que eu acho muito interessante na área de Design Thinking, que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem exatamente qual é o poder, né, dessa metodologia, dessa forma de pensar, de viver. É uma casa de pessoas com Alzheimer, lá na Alemanha. Não sei se o Damaso conhece essa história, ela é bem famosa aí no universo dos estudiosos de Design Thinking. Então, imagine uma casa de repouso, né, só que específica para pessoas que têm Alzheimer. E as pessoas que sofrem dessa doença, elas têm a chamada síndrome do pôr do sol. Então, quando começa a escurecer, elas querem voltar para casa da infância, da adolescência. Então, é um momento de muito estresse para todas as partes envolvidas, para os pacientes, para os médicos, enfermeiros e até para as famílias, né, que não estão ali presentes todos os dias. Mas imagina o que é você ter um parente nessa situação e começar a anoitecer, você já começa a compartilhar daquela agonia, né, da sua pessoa querida que está ali vivendo um momento de angústia. E é muito comum nesse tipo de ambiente as pessoas começarem a querer fugir, né? Então pular muro. Então é um momento de muito estresse que muitas vezes é necessário até a recorrer a medicamentos para tentar forçar ali as pessoas a ficarem. E assim,
se a gente olhar para o pensamento linear, quando alguém vira para você, né, mesmo você sabendo que sofre de uma doença, e fala, eu quero ir para casa, a gente tende a falar o quê? Mas você mora aqui, essa é a sua casa. Né? Só que se coloca no lugar dessa pessoa. Não, na cabeça dela, naquele momento, ela mora naquela casinha de 2 andares lá na periferia da cidade do interior, que foi onde ela cresceu. Então, um grupo de design thinkers foi convidado para tentar encontrar uma solução para minimizar o problema daquelas pessoas. E, incrivelmente, a solução não poderia ser mais simples. Um ponto de ônibus. Porque se eu estivesse desesperada para ir para minha casa, eu ia querer um transporte para isso. Então, eles criaram um banco, né, lá com uma imagem de um postezinho, né, de um ponto de ônibus, e ali, a partir daquele dia, todas as vezes que as pessoas começavam a querer voltar para casa, então vamos lá para o ponto de ônibus, daqui a pouco o ônibus passa e a gente vai lá para a sua casa. Entra na onda da pessoa. E assim, o resultado é incrível, né? O índice de sedação nesse ambiente, depois disso, ele foi praticamente 0. A síndrome dura em torno de 15 a 20 minutos, não passa muito mais do que isso. O ônibus não passou e todo mundo voltou para casa feliz, né, como se nada tivesse acontecido. Então, o Design Thinking, ele tem esse poder, né, de a gente realmente se conectar com o outro a ponto de entender a dor dele, vivenciar essa empatia, e aí sim encontrar a solução. Então, a solução, ela nunca é óbvia, ela nunca é linear, porque a gente precisa desconstruir para reconstruir. E é por isso que o movimento de divergir e convergir é tão poderoso, porque a gente sai dessa coisa de problema, solução, e a gente é treinado para isso. A gente é treinado para ir para casa com 10 exercícios de matemática, no dia seguinte voltar para a correção e acertar todos. E a gente desenvolve um problema absurdo quando a gente erra, né? E aí tem toda essa cultura, e a gente deixa de ganhar muita coisa com tudo isso. Então, acho que é importante a gente começar a entender que o mundo agora é assim, né? Ele é cada vez mais dinâmico e a gente não pode ser estático. Demais esse exemplo, realmente. Esse case é muito interessante. Como que eu ia imaginar que a solução desse pessoal seria um ponto de ônibus? Nossa. Não é óbvio. E aí, até complementando, vai uma enfermeira acompanhar a pessoa até o ônibus chegar, e como o ônibus não chega, etc., essa pessoa fala, olha, o ônibus não está chegando, você não quer entrar, vamos tomar um café, e aí já passou esse momento de estresse, as pessoas esquecem daquela necessidade de voltar para casa e acaba resolvendo. Tem outros também muito bacana, né? Tem um de um hospital infantil de câncer, que eles colocaram nas paredes a tipografia de um barco, né, de um barco muito alegre, para as crianças terem uma experiência de tratamento divertida. E aquilo ali transformou o dia, que é um trauma para a criança, entrar no aparelho, barulho, etc., como se fosse uma experiência, uma brincadeira de entrar num barco, de ser caçado por piratas. Então, o Design Thinking tem tantos casos legais, é muito interessante, é muito bacana. E essa é a essência do Design Thinking, né? Quando a gente fala da experimentação, da empatia, significa que o Design Thinking ele não é um método, uma prática de se fazer dentro de uma sala de reunião. Você tem que ir até onde o problema está. Então, se você quer fazer um Design Thinking para resolver o problema da casa de idosos que tem problema de Alzheimer, você tem que ir até o local, entender, passar dias ali com aquelas pessoas, se sentir no lugar daquelas pessoas, entender o que se passa. Então, o Design Thinking realmente é uma ferramenta poderosa. E aquilo que a Marília disse, não é uma coisa nova, é uma coisa de anos atrás que só veio ser repaginada. Então, a gente vê muito disso no mercado, né? Muitas metodologias muito parecidas, com uma pequena roupagem nova, mas que no final requer muito mais uma questão nossa comportamental, uma habilidade nossa humana, do que de fato uma questão mais ciência exata, mais técnica, mais ferramental. Está muito no nosso humanismo conseguir fazer essas coisas acontecerem de forma mais criativa e com uma inovação, porque isso vem do ser humano, isso não vem da ferramenta. Fantástico.
Ai, gente, a hora ela passou, ela voou. Então eu quero tentar fazer uma pergunta para a gente conseguir finalizar assim bem legal. Como que vocês acham que o isolamento social tem acelerado a necessidade do profissional em exercer essas duas habilidades? Olha, eu acho que, de novo, né, é a necessidade sendo mãe da criatividade. Eu tenho visto casos muito interessantes. Para mim, um dos melhores é a pessoa que anunciou o torresmo na live do governador, né, não me lembro de qual estado. Então, assim, isso realmente mostra que a venda dele despencou, ele tem que fazer alguma coisa, tá bombando a live do governador, ele foi lá, né, e anunciou o torresmo dele, e a venda dele aumentou em 500%. Né? Então, eu acho que eu sou uma eterna otimista, né? Incurável, incansável. Eu sempre vejo o lado bom das coisas. Até a minha irmã diz que todo mundo fica discutindo se o copo está meio cheio, meio vazio. Eu já estou abrindo outra garrafa, porque eu sou dessas, entendeu? Onde todo mundo vê problema, eu estou encontrando a solução. Então, eu acho que a pandemia, de certa forma, ela traz muitas oportunidades. Se a gente olhar a palavra crise no mandarim, né, nos ideogramas, ela é composta por duas palavras, que é o problema e a oportunidade. Então, inevitavelmente, eles andam casados. É óbvio, tem uma questão muito séria, muito forte, tem muita gente sofrendo, tem muita gente morrendo, tudo isso é muito, muito lamentável. Mas é aquilo que eu comentei, a vida apresentou um limão, a gente precisa transformá-lo numa caipirinha. Então, essa capacidade de adaptação, então, assim, a minha história pessoal, ela também é marcada por momentos muito difíceis, né, e é aquela coisa de, né, caiu, levanta, dá a volta por cima. Todo mundo precisa de um tempo para se recuperar. Eu acho que, em especial, as pessoas enlutadas, elas precisam disso, até porque esse luto está sendo muito diferente de um luto comum, né, porque as pessoas não estão tendo nem a oportunidade de velar, de enterrar dignamente os seus mortos, então eu acho que isso deixa uma sequela psicológica muito forte, mas a gente sempre tem que olhar os dois lados da questão. Então é uma crise que, como todas as outras, ela não é democrática. As pessoas tendem a dizer, estamos todos no mesmo barco. Isso é uma mentira, nós estamos todos na mesma tempestade. Os barcos são bem diferentes. Tem muita gente em transatlântico e tem muita gente em canoa furada tentando sobreviver. O grande desafio, eu acho que a grande lição, né, que uma otimista incurável pode deixar independentemente de qual for a sua situação, dê sempre o seu melhor. Então, dê espaço para sair da depressão e ir para a ação. Óbvio, eu também chorei, eu também me frustrei, eu tinha uma expectativa enorme para 2020, muitas promessas para o ano, e de repente a gente se depara com uma situação de que, assim, planos cancelados, né? A única meta que a gente tem para 2020 é chegar vivo até o dia 31 de dezembro. Tudo que vier além disso, né, hoje em dia, infelizmente, é lucro, é vantagem. Então, independentemente de toda essa questão, o que eu posso fazer de melhor dentro dessa situação? Acho que essa é a grande lição e que cada um vai ter que encontrar a sua própria resposta. Sim, com certeza. Namásio. No meu caso, eu vivi um mix de vários sentimentos quando aconteceu essa crise, né? Mas, por incrível que pareça, eu não tive problemas do lado profissional com o time, porque é um time que já está acostumado com esse modelo de trabalho, né? Então, a gente já tinha essa experiência de home office no time. Então, as tecnologias que a gente possui nos permitem trabalhar remoto, mas todos os planos, todas as estratégias, elas precisaram ser reinventadas. Estava até comentando hoje com a minha esposa, por conta da integração da Natura e da Avon, né, se tornando aí a quarta maior empresa de beleza do mundo, a expectativa para esse ano é que eu viajasse aí minimamente para 15 países aí da América Latina para poder fazer esse processo de integração. E agora eu estou tendo que fazer tudo de casa.
E assim, trabalhar de casa não é home office, é home work. Então, quando eu acesso o meu time através de câmera, é muito engraçado. Tem gente que está no sofá da sala, tem gente que está na mesa da cozinha, tem gente que está na varanda, tem gente que vai para o jardim da casa para poder ter menos barulho, por incrível que pareça, porque as crianças estão em casa, porque o marido está em casa, porque o cachorro está estressado. Então, a gente está aprendendo a trabalhar de uma forma diferente em todos os aspectos, né? E passa pela nossa cabeça, vendo tudo isso que a gente está vendo, da pandemia, dos casos estando cada vez mais perto da gente, da questão econômica impactando todo mundo, e passa um medo na nossa cabeça mesmo de, o que vai acontecer comigo, o que acontece se hoje eu não estiver mais nessa posição, nessa condição, mas o que a Marília trouxe é fundamental, né? A gente precisa ser positivo. O mundo não para, o mundo não para. Se a gente abrir a janela e observar, o sol nasce todos os dias, as árvores estão bonitas, os pássaros estão cantando, a água está correndo. Então, assim, o mundo está vivendo e a gente não pode parar por conta de medo. Então, obviamente, a gente precisa tomar todos os cuidados possíveis, a gente precisa planejar o nosso dia de trabalho com bastante cautela para a gente não gerar burnout nos nossos colaboradores, uma pressão além do necessário, entender que eles agora estão numa condição diferente. Antes era só 1 hora de almoço para as pessoas, agora precisa de 2, porque tem que parar para fazer almoço, tem que parar para almoçar, tem que parar para dar comida aos filhos, tem que parar para lavar a louça, tem que parar para limpar a casa. Então é uma condição diferente, mas as pessoas querem dar o seu melhor. Então é entender que está tudo diferente, a gente precisa se reinventar dentro disso tudo. Então é um pouco disso que eu estou vivendo, né? Eu vivo mais a preocupação de um time grande que eu tenho, né? Que eu acompanho, e eu tento daqui da minha telinha fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam abraçadas, né? De uma forma, entendendo que não está fácil para ninguém, cada um está no seu barquinho, que não é igual o barquinho do lado, como a Marília disse, a gente enfrenta a mesma tempestade, mas cada um com uma ferramenta diferente. Então, dar esse momento de respiro para as pessoas e ter o nosso momento de respiro é muito importante, né? Porque acaba que tem dia que eu, por exemplo, eu olho para minha agenda e falo assim, gente, eu não consigo ir no banheiro, não consigo beber água, não consigo tomar um café, porque sai de uma reunião e entra na outra. Então, a gente também tem que falar para as pessoas, olha, não marca a reunião hora cheia, não, marca 55 minutos, me dá um tempinho aí para eu levantar, dar uma caminhada, porque a gente perdeu esse hábito, né? Tá todo mundo dentro de casa, quer dizer, a maioria, né, quem pode. Então, a gente precisa se reinventar. Então, a inovação também está presente neste momento, mais do que nunca, por conta dessa necessidade que a gente está vivendo. Gente, é bem isso. Privilegiados ou não, graças a Deus, algumas pessoas ainda conseguem ficar em casa, né? A mudança é geral, seja de mindset, seja de estrutura de trabalho. Mas eu queria agradecer a vocês, porque além de muito conhecimento técnico e prático que vocês trouxeram, foi um bate-papo muito reconfortante, sabe? De que existe um porquê das coisas e que as coisas vão caminhando para o melhor, sempre. Então, eu queria muito agradecer vocês e agradecer a todo mundo que assistiu aqui com a gente também. E um abraço. E se cuidem, por favor. Obrigada. Eu agradeço vocês, o papo foi ótimo, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.
Gabriela? Olá, pessoal. Muito obrigada para quem permanece aqui com a gente. Hoje, agora, né, a gente vai tentar pegar todas as habilidades que a gente conversou nesses 3 dias e pensar qual é o meu propósito. Por isso, esse título, A Importância do Propósito. E para isso, eu chamei aqui o Vieira, que é uma pessoa que vocês vão adorar, e vou falar um pouquinho deles para vocês. O Vieira, ele é formado em jornalismo, especialista em administração de empresas pela FGV, e em gestão de pessoas, carreiras, liderança e coaching pela PUC. Hoje em dia, ele é gerente de comunicação, marketing e sustentabilidade da Cicobi Cochrane. Então, eu fico muito honrada dele estar aqui com a gente e seja bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Obrigado aí pela expectativa gerada no pessoal de que eles vão me adorar. Agradeço muito a apresentação, a oportunidade, o convite. É realmente um prazer estar aqui com vocês, sabe por quê? Porque faz parte do meu propósito. E aí tudo que a gente faz com propósito, pelo propósito, dá prazer, dá felicidade. Obrigado pelo convite. Imagina. Então, já apresentei ele, acho que a gente pode começar falando sobre o nosso... A gente está numa transição de geração, né? Então, acho que a gente pode explicar essas várias gerações numa mesma companhia. Como que a gente pode lidar com isso? Como que o mercado de trabalho ele está aguentando toda essa transformação? Hoje o conflito de gerações, ele é um dos maiores desafios que a gente pode ter nas organizações. Por que eu digo isso? Porque a gente estava ouvindo a palestra anterior, né, e a gente estava falando, o pessoal estava falando muito de empatia, e a gente fala muito de empatia, uma palavra que está muito na moda, mas que é muito difícil de praticar, né. Só para citar um líder, um dos maiores líderes que esse mundo já pôde ver passando por aqui, eu não estou falando do líder espiritual, mas do líder enquanto ser humano mesmo, que ensinou muita coisa para a humanidade, o líder Jesus. Esse líder falava lá atrás que se a gente quisesse ter menos conflitos, nós tínhamos que amar o próximo como a nós mesmos. Então ele já estava falando de empatia há 2000 anos atrás, numa sociedade que tinha judeus que não entendiam os samaritanos, que não entendiam os romanos, e lá atrás ele já falava isso. E a gente se transporta 2000 anos para frente e entra nas organizações, e a gente vê ainda muito judeu, muito romano, e aí a gente vê os baby boomers, a geração X, com a geração Y, com a geração Z, que não sabe o que fazer com a millennials, quando na verdade são só seres humanos, gente. Nós somos todos pessoas querendo o nosso lugar ao sol. Maslow já dizia muito bem na sua pirâmide das necessidades, que todo ser humano tem as suas necessidades básicas, necessidades de reconhecimento,
de segurança, as suas necessidades fisiológicas. E o que a gente busca no nosso emprego, no nosso dia a dia, é satisfazer essas necessidades. A falta da empatia tem gerado muita situação de conflito nas organizações. Por quê? Você tem, hoje, em cargos de alta liderança, gerência, diretoria, presidência, as pessoas que foram ensinadas e educadas num período do pós-guerra, anos 60, 70, que cresceram e foram educadas numa situação em que era de pós-guerra e, olhando para o Brasil, de ditadura militar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O diálogo naquela situação, ele era impensável, não existia diálogo, né? Quem aqui já parou para conversar com algum militar, quem já tomou algum enquadro de algum policial, seja no carro, seja em alguma situação, não há diálogo. O meio militar é de pouquíssimo diálogo. E via de regra, não estou generalizando, mas na maioria das situações, hoje nos cargos de liderança das organizações, nós temos ainda pessoas, e sobretudo aquelas que não se modernizaram, nós temos ainda pessoas que estão pouquíssimo dispostas ao diálogo, né? E aí você tem elas na liderança, com pouca abertura ao diálogo, e uma geração toda nova chegando, que da geração X para trás, ou para frente, podemos dizer, né? Geração X, geração dos millennials, geração Y, que é a sua geração, a minha geração, se não dialogar, não tem conversa. Eu abandono o melhor salário que tiver, eu abandono o melhor benefício que tiver, porque eu quero viver pelo meu propósito. E é isso que tem causado tanto alvoroço nas organizações que teimam em não se atualizar. Eles entendem, como foram criados naquele período do pós-guerra, que o salário é o que a pessoa está buscando, o benefício, e ela não vai abandonar aquilo por nada. Até porque era a única opção que se tinha naquela época, anos 70, anos 60, você trabalhava a vida toda numa organização, porque se você saísse dela, você não tinha outra opção, era aquilo ou aquilo. Os jovens de hoje já estão com faculdade, com pós-graduação, falando 2, 3 idiomas, e ele quer trabalhar por algo que faça sentido. Ele não quer mais só produzir um produto, ele quer produzir aquele produto porque aquele produto faz algum sentido, ou aquele serviço, porque aquilo faz algum sentido. Porque é um jovem que estudou, que está conectado aos problemas do planeta, à crise global do meio ambiente, à crise global social. Então ele quer trabalhar num lugar que esteja conectado a isso. Para estar conectado a isso, precisa ter diálogo. E é aí que começa a briga. Porque quem está em cima, não, eles pensam que eles são quem? Eles nasceram ontem, essa geração que nasceu no ano 2000, eles acham que o mundo começou hoje. E a geração que está aqui embaixo, eles são os ultrapassados, um bando de dinossauro, não sabe de nada, em que mundo ele acha que vive, ele acha que ele está nos anos 70, são frases que se escuta a todo momento. E o que eu diria nesse momento é, gente, mais empatia para saber, olhando para gerações mais jovens, para olhar e dizer o seguinte, nós só estamos aqui porque eles nos trouxeram, né? E para gerações mais experientes, eu diria, vocês trouxeram até aqui, e vocês precisam dar um jeito de ajudar essa geração a levar até lá. Então, só vai conseguir se sentar na mesa, se ouvir, se dialogar, embora seja um desafio. É um desafio mesmo, nossa. E mesmo quando existe empresa só com uma mesma geração, ainda existem desafios, né? Porque as pessoas, elas têm que aprender a ter empatia, seja, como a gente escutou na palestra anterior, na divergência de pensamentos. Então, as gerações é muito isso, né? Eu falo que só tem, Gabriela, uma igualdade entre nós. Só tem uma. É que nós não somos iguais. E isso vale para todo mundo. Essa é a única igualdade. Embora nós tenhamos as mesmas necessidades, lá da pirâmide das necessidades básicas de Maslow, nós temos propósitos diferentes. E aí a gente começa a entrar no tema de hoje. Nós temos pessoas com propósitos diferentes, e esse propósito, ele foi sendo desenhado ao longo da vida dessa pessoa. Nós não somos robôs, nós não somos programados para pensarmos iguais,
E também nós temos os nossos traumas, nossas experiências, nós somos fruto das nossas experiências. Então, uma pessoa que foi criada num berço evangélico é totalmente diferente de quem foi criado num berço budista, ou de quem foi criado num berço que não teve qualquer tipo de relação com religião. Os valores, o olhar, é tudo diferente, é tudo diferente. Mas voltamos àquilo. No fundo, somos só pessoas, somos só seres humanos buscando o lugar ao sol. Vale o mesmo exercício. Se a gente conseguir sentar, mesmo sendo da mesma geração, que vai ter conflito, e muita gente coloca o conflito como algo ruim. O conflito não é ruim. Inclusive, falando aí já do meio organizacional, o grande líder não é aquele que evita o conflito. Ele não deve evitar o conflito entre pessoas da equipe. Ele deve, muitas vezes, até incentivar esse conflito. Porque é aí que surgem as diferenças e é na diferença que surge inovação, como que a gente estava falando aqui. Se for todo mundo igual, todo mundo pensando igual, não vai ter inovação. Não vai ter. Todo mundo com o mesmo uniforme, com a mesma roupinha, falando a mesma língua. Não vai ter inovação. Eu preciso da pessoa com o cabelo para cima e eu preciso daquele com o cabelinho para o lado, comportadinho. Eu preciso dos dois. E é assim que a gente começa a formar times de alta performance. Pessoas que vão conflitar, mas que vão se gostar. Porque é diferente você ter conflito e não se gostar e ter conflito e se gostar. Eu gosto de um exemplo que é o da família. Você tem irmão ou irmã? Não, felizmente não. Bom, quem tem irmão, então, eu tenho uma irmã. Eu briguei muito com a minha irmã já. Muito, mas muito. E brigava pelos mais diversos motivos. Só que, um dia depois, a gente estava se amando. Porque nós éramos irmãos. O grande líder tem que tentar formar isso na equipe. Tem gente que vai me chamar aí de ilusório, de pessoa que sonha, mas é possível. Esse é o grande segredo das equipes de alta performance hoje. Ter uma equipe de pessoas que vão se conflitar, porque isso é necessário, e o líder tem que provocar isso, mas que vão se gostar a ponto de que nós conflitamos entre nós, mas se alguém falar da gente, aí a coisa muda, porque somos família. Sim, isso faz muito sentido com o irmão mesmo, muito. E como a gente está falando aqui no meio organizacional, né, aí a gente começa a falar de gestão. Acho que a gente pode citar que existem dois tipos de gestão. Uma microgestão, que está sempre focada no como fazer e para que fazer, e uma gestão que traz a autonomia da pessoa para que ela possa buscar o seu propósito, ela auxilia nesse caminho. Perfeito. Como que você vê isso? Tem muita gente, Gabriela, que vai dizer o seguinte: o propósito é da pessoa, é ela que tem que descobrir. É ela que se vire e ela que procure no seu dia a dia o propósito dela, porque isso é de cada um. A gente pode entre parceiros, entre amigos, ficou tudo muito efêmero. Essas relações das sociedades mais instantâneas, mais descartáveis, elas foram para dentro das organizações. E essas relações estão dentro das organizações hoje no seguinte sentido: a pessoa, ela perde um pouco do seu propósito de vida e ela carrega isso lá para dentro. Vira, só um minutinho. Parece que travou a live. Só um minuto. Desculpa te interromper assim. Não, imagina.
pessoal? Será que voltou por aí? Oi, gente, estou recebendo aqui que voltou, então, né? A imagem também? Belezinha, voltou, Vieira. Peço desculpas de te interromper no meio do seu raciocínio, mas internet e a própria inovação a gente não consegue controlar, né? Tecnologia a gente não controla. Faz parte, gente, é normal. Bom, a gente dizia, então, que não dá para o líder atual, a pessoa que quer ser um bom líder, não se preocupar com o propósito das pessoas, porque ele tem que estar alinhado ao propósito da corporação, da empresa que ele está trabalhando. Porque hoje o mundo ele é muito rápido, ele é muito efêmero, e a sociedade como um todo se tornou assim, descartável, efêmero, as relações, e isso alterou a relação das pessoas com o emprego. As pessoas, num passado não tão distante, elas acreditavam em 3 instituições muito fortes. A igreja, todo mundo, se você dissesse, se você fizer isso, você vai para o inferno. Ninguém fazia. Todo mundo guardava a data santa, porque aquilo era se não fizesse, ia para o inferno, e todo mundo morria de medo. A segunda instituição que as pessoas respeitavam muito era o governo. Se não fizesse, morria, apanhava, era preso, sumia. Hoje, o governo diz, fique em casa, e nós não ficamos em casa, nem quando precisa. Ou o governo diz, volta para a rua, e você não volta para a rua. Então, inclusive, nós, em 30 anos, já fizemos o impeachment de 2 presidentes e estamos falando de fazer o 3º. Então, as coisas mudaram. E a minha sensação, né, quando a gente olha para as empresas, é que a última instituição que antes era muito respeitada, e que o chefe gritava, o chefe chamava de burro, e mandava, e xingava, e pisoteava, e todo mundo ficava quieto, trabalhava por 30 anos na empresa, ficava depressivo e aguentava. Essa situação também mudou para as empresas, mas tem muita empresa que não percebeu. Tem muito líder ainda que quer continuar nessa visão de eu não estou nem aí para o seu propósito, você vem aqui, eu te pago, você faz o que eu estou mandando você fazer, eu te pago, manda quem pode, obedece quem tem juízo. As empresas que estão fazendo isso, Gabriela, seguindo esse modelo mais anterior, mais antigo do pouco diálogo, são as empresas que têm ano a ano perdido valor na bolsa, que têm ano a ano diminuindo sua parcela no mercado, tem ano a ano olhado para o seu negócio definhar, ano a ano. E aí tem alguns estudos que já mostram que empresas que se preocupam com a sustentabilidade do negócio, e aí isso você inclui o propósito, você inclui o cuidado com as pessoas, elas lucram cerca de 200% a mais do que as empresas que não se preocupam com isso. Então, não é uma questão de ser bonzinho, não é uma questão de ser fofinho, como muitos dizem, é uma questão estratégica de negócio. O empreendedor, o bom empreendedor, isso nas aulas de qualquer empreendedorismo você vai ver, é aquele que consegue olhar para a sociedade, enxergar uma necessidade e satisfazer. O grande problema hoje é que nós temos empreendedores e líderes que olham para a sociedade com o mesmo olhar da sociedade dos anos 60, dos anos 70, e aí eles estão no poder, muitos estão na faixa de alta liderança, em cargos de diretoria, de presidência, e aí tentam impor esse modelo, e vão olhar ano a ano os resultados da sua empresa caírem até perder completamente a fatia de mercado. Enquanto a gente olha empresas que olham e falam, não, eu não ofereço mais transporte, eu ofereço solução, eu levo você até o seu sonho. O Uber, uma empresa que já nasce com propósito. Qual é a diferença do iFood para o entregador de pastel do bairro da minha casa? Propósito, eu quero facilitar a sua vida, eu não quero só te oferecer pastel. É o propósito dentro do negócio.
né? Então, o empreendedorismo como um todo mudou. Você surge com um propósito de ajudar, de satisfazer uma necessidade através de um serviço ou de um produto, mas tudo isso olhando para propósito. Quando a gente vem para dentro da organização, não vai fazer sentido a gente ter líderes que querem recrutar e que querem fazer gestão de pessoas sem se preocupar com o propósito da pessoa. Por quê? Eu vou dar um exemplo, você citou que eu trabalho no Sicoob, na Sicoob Cocre, que é uma instituição financeira cooperativa. E lá a gente tem um propósito muito claro, que é a justiça financeira. Gerar justiça financeira. Esse é o nosso propósito. Não vai fazer sentido eu, enquanto gestor, querer alguém trabalhando na minha equipe que esteja se lixando para a desigualdade social, ou que esteja pouco ligando para a injustiça financeira. Eu preciso de gente na minha equipe que esteja engajada nesse propósito. Por quê? Se ela vier fazer parte da minha equipe, sabendo que o nosso trabalho aqui não é só vender produtos financeiros, mas é ajudar pessoas, ela vai se sentir muito mais realizada, ela vai se sentir muito mais completa. E o que vai acontecer? Se ela não vai dar 80%, 70%, 100% do que ela pode dar. Ela vai dar 120%, 130%, nem ela vai saber o quanto ela vai poder dar, sabe por quê? Porque ela está fazendo algo pelo propósito de vida dela, não pelo salário. E aí essa que é a diferença. Tem uma definição que eu gosto muito, e é por isso que eu acho que o líder ele precisa se preocupar com o propósito hoje, que é a seguinte: quando nós não vivemos pelo nosso propósito, nós sofremos. Quando não se vive pelo seu propósito, você sofre. Pode ver que qualquer pessoa que você pergunte para ela, por que você vê o mundo? Se ela não sabe, se ela não tem o propósito de vida dela, ela está um pouco perdida. Ela está sofrendo, ela está precisando de ajuda. Porque nessa terra, e aí a gente volta muito mais para um conceito, para uma questão conceitual, neste planeta, neste lugar onde nós habitamos, tudo foi feito com um propósito. Tudo. Quando você olha, eu estava vendo ontem uma notícia sobre essa poeira que está vindo do deserto do Saara, atravessando o deserto e está vindo para as Américas, né? E eu até vi alguns colegas jornalistas colocando isso como algo que vai acabar com o mundo. Gente, isso é algo natural, acontece desde que o mundo é mundo. Todos os anos a poeira vem do deserto do Saara, vem da África, atravessa os oceanos e vem fertilizar a Amazônia. Então, até a poeira no planeta tem um propósito. E se ela não cumprir esse propósito, a Amazônia não é fertilizada, as árvores não vão gerar oxigênio, nós não vamos ter oxigênio, nós vamos ter doença, as árvores vão morrer, os vírus vão sair de lá e vão nos invadir, que é muito do que está acontecendo agora. Então, árvore tem propósito, poeira tem propósito, vírus tem propósito. Você acha que um ser humano sem propósito vai ser feliz? Tá na existência. Nós precisamos ter propósito. E aí faz parte do líder, sim, ajudar o seu liderado, a pessoa que está ali com ele, a descobrir o seu propósito. Porque se ele não souber o que ele está fazendo dentro da empresa, se ele não souber o que ele pode ter todas as habilidades, como você falou muito bem aí no começo, né? Posso ter estudado na melhor faculdade, falar 3, 4 idiomas, mas ele não vai produzir. Ele não vai produzir porque ele não sabe o que ele está fazendo ali, qual é o papel dele. Ele acredita que ele tem que diminuir a desigualdade social, mas ele trabalha numa empresa que é extremamente capitalista e que acredita na cobrança e no lucro pelo lucro. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Por isso que o propósito hoje é uma questão de estratégia de mercado, estratégia corporativa. E é papel do líder ajudar a pessoa a encontrar, sim, o mundo está bem diferente. Quando a gente fala de propósito, e a gente pensa em estratégia da empresa, mas ao mesmo tempo no bem-estar de quem trabalha lá, eu sinto que as pessoas elas estão cada vez mais procurando algo que faça bem a elas, não importa se tem ou não, mas elas querem se sentir bem. E eu, como futura publicitária, né, muitas vezes não, sempre a gente precisa entender a experiência do consumidor. Exato. E acho que isso tem que entrar para dentro das empresas também, porque os trabalhadores são consumidores, né? Exato. Então, para a gente
ir para frente, a gente tem que entender quem está ali com a gente e satisfazer eles também, para a empresa se autossatisfazer. Então, Você me é fez bem lembrar, louco. você me fez lembrar, Gabriela, de uma pesquisa que eu vi que o Ibope fez há poucos anos, em que ele perguntou para as pessoas se elas comprariam produtos em que elas saibam que aquele produto utilizou trabalho escravo, ou que poluiu o rio dela, que poluiu o ar. Empresas que produziram por produzir, produziram pelo lucro, para satisfazer um grupo de pessoas. 70% disse que não compraria. E outros 50% disseram que hoje só compram produtos que tenham algum tipo de certificação ou que saibam da idoneidade daquele produto, da empresa que fabricou aquele produto. Então, hoje, não é mais o que você produz, é o porquê você produz e como você produz. E pode chorar na cama que é lugar quente, essa é a realidade. Não adianta espernear e dizer que, não acredito, os números estão aí, né? O marketing tem que se basear muito por números, né? Olha, o meu consumidor está dizendo isso. Os números estão dizendo isso. Essa é a nova sociedade. E a minha geração já veio se preocupando muito com isso. Eu lembro até hoje o dia que eu descobri o meu propósito de vida, que foi um dia que eu tinha 6 anos de idade, 7, eu fui pescar num rio perto da minha casa, e meu tio me falou assim, não vamos ficar aqui porque aqui tem um cano que desce esgoto, e aí não tem peixe. E aquilo me revoltou, eu falei, o quê? Estão sujando o meu rio? E eu peguei e desci, assim que a gente encontrou lugar lá para pescar, eu desci e comecei a pegar pau, pedra, galho, terra, e eu entupi aquele cano de esgoto, com 7 anos de idade. Meu Deus! Claro que minha mãe brigou comigo, a minha mãe foi lá, ajudou a desentupir, eu chorava e dizia, não podem sujar o meu rio, não podem. Enfim, eu estou até hoje trabalhando com sustentabilidade e usando aquilo que eu tenho como talento, como habilidade, para cumprir o meu propósito de dizer de outras formas para as pessoas, não sujem o rio, a vida tem outro sentido. E faço isso com o maior amor e carinho, porque é o meu propósito. Você pode me chamar para um webinar às 3 da manhã, eu vou participar para falar de propósito, de cuidar desse planeta, de cuidar das pessoas, porque é só elas que podem mudar essa situação, porque é o meu propósito. Se não fosse o meu propósito, você podia me chamar e me falar assim, eu vou te pagar 10 mil reais. Eu ia falar, não, eu vou assistir televisão, porque não é meu propósito. O dinheiro tem hora que não significa nada, se não for propósito. E quando a gente fala de propósito, a gente está falando de habilidade comportamental, né? Porque cada um é de um jeito, cada um acredita em algo. E o que você pode me dizer sobre a importância da habilidade comportamental na corporação? Hoje, quando a gente vai montar uma equipe, Gabriela, a gente precisa se preocupar demais com isso, né? Porque as coisas, elas estão muito niveladas. Essa que é a realidade hoje. Todo mundo está estudando nas melhores faculdades, ou quando não estudam nas melhores faculdades, as informações estão aí. Você tem hoje pessoas que fizeram uma faculdade de ponta, e uma pessoa que fez uma faculdade não tão reconhecida assim, e que quando você vai para uma entrevista de emprego, o que vai contar não é a faculdade que ela fez, porque você pode ter aquela que fez a faculdade de ponta e só. Vamos pegar um exemplo, publicidade, né? Eu fiz na melhor faculdade de publicidade do país, e ela vem para uma entrevista lá comigo. Ótimo, já é um atestado de que para ela conseguir aquele diploma, ela é uma pessoa, uma boa, pelo menos estudante, né? Não vamos saber como profissional. E vem uma outra pessoa, só que ela fez só isso, a da melhor faculdade, só isso. E vem uma outra pessoa que ela fez a faculdade que ela pôde, aquela que deu para pagar. Mas ela também fez inglês, ela fez espanhol, ela fez trabalho voluntário para poder desenvolver suas habilidades. Enfim, ela encheu tanto o seu currículo de experiências que eu olho para aquele currículo e falo assim, quem é que quer realmente trabalhar por propósito aqui nessa função que eu tenho? Por quê? Olhando para quem foi lá e só fez a faculdade de ponta e que vai chegar ali com um peso no currículo, essa pessoa fez a melhor faculdade, mas ela não está mostrando no seu currículo
que ela quer viver por aquilo ali, enquanto o outro que fez o que pôde está mostrando através de um trabalho voluntário, de um estágio não remunerado, que ele ama aquilo ali. Eu quero essa pessoa comigo. Eu quero essa pessoa, porque a hora que eu precisar, e quando acontecer alguma coisa, quando der algum pau, e paus acontecem, quando acontecer qualquer coisa, eu preciso dessa pessoa do meu lado, que ela não vai se importar se tá chovendo, se tá sol, porque é isso que o propósito faz. Então, o líder ele tem que se preocupar com isso na hora de formar a equipe, e tem que olhar também para essas habilidades comportamentais, porque tá tudo muito nivelado. Se a pessoa ela é do conflito ou se ela não é, se a pessoa ela é da paz, se ela não é da paz, você tem que olhar para tudo isso, e eu gosto de uma frase que fala muito o seguinte: contrate caráter e treine habilidades. Habilidade você desenvolve. Eu não sei mexer no Photoshop. Vem cá, senta aqui. Você vai aprender a mexer no Photoshop, mas eu não consigo ensinar para uma pessoa que ela tem que ser ética. Eu ensino para uma pessoa que ela tem que mexer no InDesign, que ela tem que mexer no Adobe Premiere, que ela tem que fechar uma folha de pagamentos em determinado sistema, mas eu não ensino para ela que o que não é dela, ela não pode pegar, que ela não pode pisar em pessoas. Isso ela veio trazendo ao longo da vida. Eu não ensino que ela não pode gritar com todo mundo, que ela tem que se colocar no lugar do outro. Então, gosto muito disso. Contrate caráter e treine as habilidades. Porque se você contratar as habilidades e tentar treinar o caráter, eu diria que é possível. É possível com muita terapia, é possível com muito autoconhecimento, mas você vai investir muitos anos para desenvolver essa pessoa, para desenvolver. Então eu gosto muito disso. Contratar o caráter e treinar a habilidade. Aí a gente encontra 2 tipos de perfis, né? O Animus e o Anima, é isso? Eu gosto muito de olhar isso, quando a gente vai formar uma equipe, trazer pessoas para trabalhar com a gente. O Animus é um conceito da psicanálise de Jung. Jung ele dizia o seguinte, que, entre vários os conceitos, né, a gente vai ser um pouco raso nisso daqui que a gente vai falar, mas é mais para a gente poder só colocar o conceito. Ele dizia dos perfis Animus e Anima. Tem muito a ver com a sensibilidade. O perfil Animus é um perfil mais masculinizado, e entenda masculinizado com aquele conceito tradicional, tá? Mais brucutu, mais sem jeito para as coisas. E o Anima, aquele perfil mais feminilizado, com mais sensibilidade, tudo isso no sentido tradicional, tá? Jung dizia que a gente tem um pouco de cada coisa. Que um homem pode ter tem um pouco do seu lado Anima, mas que sempre um vai predominar. Um homem geralmente tem mais o lado Animus e menos o lado Anima. Mas que pode acontecer de um homem, de uma pessoa do sexo masculino, ter predominantemente o perfil Anima, que é um perfil de uma pessoa mais sensível, que presta mais atenção aos detalhes, que vai ser mais pacífica, e o Animus, pelo contrário, vai ser uma pessoa mais bruta, mais do confronto. Você tem que olhar muito isso, além de outros perfis, outros atributos comportamentais, para colocar dentro da sua equipe. Além do propósito, alinhou o propósito da pessoa à sua empresa, olhar também que tipo de pessoa que você está colocando ali para trabalhar dentro da equipe. Por quê? Imagine uma equipe só de gente Animus. Você vai ter gente cheia de energia, gente que vai ser pau para toda a obra, que vai sair e vai arrebentar. Mas o conflito, talvez nem você como líder você vai aguentar, porque é muito conflito. É gente que não tem freio na língua, é gente que não pesa para falar as palavras. Ao mesmo tempo, se você tiver todo mundo Anima, todo mundo delicadinho, todo mundo mais sensível, você vai ter um monte de gente que vai estar chorando toda hora. Não dá. Então, é dosar quem é mais Animus, quem é mais Animas, para que você possa ter dentro da sua equipe a diversidade, a gente estava falando disso agora há pouco na inovação, né? Para que você tenha a diversidade de pensamento, a diversidade de perfis, para que possa ter inovação. E inovação hoje é chave da sobrevivência de qualquer organização. Você lança o Pokémon GO, um ano depois ele não existe mais, tem que lançar outra coisa, e outra, tem que inovar. As empresas que melhor lidaram
com essa situação da pandemia, por exemplo, foram aquelas que mais incentivaram a inovação. Quem estava incentivando inovação, diversidade, vem aqui que eu quero gente evangélica, judia, católico, ateu, eu quero budista, eu quero baixo, magro, alto, eu quero tudo aqui dentro da minha empresa. Então aí, ó, Magazine Luiza estava valendo R$ 40 a ação, hoje fechou em 70. Então, essas empresas que estão incentivando a diversidade de perfis e estão olhando os perfis antes de formar as equipes, estão nadando de braçada, eu diria, já perceberam esse movimento. E isso cai muito sobre o líder. Por quê? Como é que o líder vai fazer esse tipo de análise comportamental na hora de contratar e de formar sua equipe se ele não se conhece? Se ele não trabalhou ainda o seu autoconhecimento, não sabe as suas forças, as suas fraquezas, não sabe pelo que ele chora, enfim, você tem que saber. Você precisa saber as suas fraquezas, as suas forças para montar a sua equipe. Eu acho que esse bate-papo todo a gente falou sobre a importância do propósito. Acho que já ficou bem claro. Mas como que as pessoas podem identificar o seu propósito? Como que você diria isso? Tem muita ferramenta, muita, Gabriela. As pessoas, é o que eu disse lá no começo, todo mundo tem um propósito. Até poeira tem propósito. Ameba tem propósito, vírus tem propósito, bactéria tem propósito. A gente está vendo o que o coronavírus está fazendo no mundo. Quando a gente olha para a biologia, o propósito do vírus na biologia é o seguinte, é de equilibrar as coisas. Toda vez que uma espécie está dominando demais um território, aparece um vírus para não acabar com essa espécie, mas para equilibrar, para não deixá-la dominar. Então, o que a gente está vivendo hoje é algo da natureza que percebeu que o ser humano está chegando a 8 bilhões de pessoas e que está querendo equilibrar. Não estou aqui defendendo o vírus de modo algum. Pelo amor de Deus, me entenda, é uma visão biológica da situação. É uma situação triste que todos nós estamos sofrendo. Então, toda vez que a gente... todos nós temos propósito. Não existe ninguém nessa terra que não tenha propósito. Você pode estar distante do seu propósito. É diferente. E aí, existem algumas ferramentas, e que se você der um Google, você vai achar uma infinidade de textos, de vídeos, dizendo como encontrar o seu propósito. Né? A mais famosa é uma chamada Ikigai, que vai olhar para você e vai ver o que você ama, tem uma dinâmica envolvida ali, perguntando para você o que você ama, depois o que te faz bem, qual é o seu talento, o que te pagariam, o quanto te pagariam para você descobrir o seu propósito na profissão. Essas ferramentas funcionam, acho que são muito válidas. Eu gosto de uma visão um pouco mais prática e um pouco mais até psicológica. O propósito, gente, é aquilo que te elogiavam quando você tinha 5 anos de idade. Sabe, quando eu estava lá entupindo o cano, o tubo de esgoto, lá do Piracicaba, que nascia perto da minha casa, e que minha mãe chegou e brigou comigo e falou, pare de fazer isso, eu falei, eu não vou parar. Eu olho para trás hoje e falo, olha o meu propósito. E por que é que isso faz diferença? E por que é que é importante a gente ter esse propósito muito claro para a gente? Porque já teve situações, no meu trabalho, todos nós passamos por isso, de eu levantar, sentar na cama, e eu falo que o indício de felicidade no trabalho é a velocidade que você coloca a meia. Se você colocar devagarinho, assim, você não está bem. Você não está vivendo pelo seu propósito. Mas já teve dias de eu levantar, de estar passando por situações muito difíceis no trabalho, com lideranças, para variar, e aí eu sentar na cama e falar assim, hoje eu não vou. E se eu for, eu vou lá e peço a conta. E aí ficar sentado e olhando. E aí é como se aquele menininho lá do cano de esgoto levantasse e falasse assim, mas e as crianças? Vão ficar sem ouvir a mensagem da educação ambiental? Aí levanta, eu vou. É isso que faz diferença. É por isso que precisa ter o propósito. Então, assim, eu recomendaria para quem quer descobrir o seu propósito, que não descobriu ainda, que está com 20, 30, 40 anos de idade, que não descobriu não, que está distante do seu propósito.
Primeiro, autoconhecimento, autorreflexão. Olhar para você e lembrar o que te elogiavam lá quando você era criança, o que você gostava de fazer, né? De repente, você gostava de tocar, você não largava as suas latas, porque você achava que ia ser um grande músico, um grande artista, e você está dentro de um escritório de advocacia, de contabilidade, algo que não tem a ver, e se isso estiver te fazendo sofrer, para um pouquinho, começa a voltar para quem é você, de onde você veio, e do que você gosta. Eu gosto muito desse exercício. Segundo ponto, terapia. Terapia, porque é só autoconhecimento que vai te ajudar a encontrar propósito. Terapia, terapia, terapia. Sim. E quando a gente entende que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um objetivo e um propósito diferente, a gente entende que não existe um colaborador certo ou errado, ou uma empresa certa ou errada, né? Existem empresa e colaborador que combinam, que fazem o match. Exato, exato. Tem que dar match. Tem que dar Sim. match, porque não dá para eu ser uma pessoa que quer trabalhar pela sustentabilidade, vou pegar o meu exemplo, e de repente entrar numa empresa que vai falar assim para mim: aqui nós vamos sim desmatar, nós não vamos repor floresta nenhuma, não vou ligar para poluição do rio, não vou ter projeto social, não dá. Eu vou viver infeliz. Posso entrar pelo salário, e aí é uma questão polêmica, né? Ah, mas e se eu estiver precisando do emprego, eu estou desempregado? Você, o que vai acontecer nesse caso é um erro inevitável. Você está precisando por conta de uma necessidade. Mas 6 meses depois, quando a necessidade já tiver passado, as despensas da sua casa já estiver cheia, você já tiver comprado roupa nova, já tiver feito a viagem que você quis, você vai olhar e vai ver que aí quando a coisa se tornar rotina, você vai começar a ficar triste. Você vai começar a não evoluir. E aí o que acontece, em muitos casos, como você não vive pelo seu propósito, você não dá 110, 120, 200% do que você poderia. Você dá ali o seu 70, 60, às vezes 50, só para garantir. Você vai ficar nessa, de só garantir. Vão chegar os 30 anos, os 40, os 50, você vai se aposentar e não viveu pelo seu propósito. Agora, vivendo pelo seu propósito, pouco importa se você vai tá ganhando rio de dinheiros ou não, você vai estar feliz. E vou te falar uma coisa, Gabriela, só tem essa vida aqui, viu, para ser feliz. Não dá para viver se não for pelo propósito. Não dá para viver se não for para ser feliz, para acordar todos os dias e ter sentido. São 8 horas do nosso dia, todos os dias, 220 horas no mês, que a gente passa dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Se não for para ser feliz, não dá. Não dá, porque a vida vai se tornar muito pequena. Aí o que vai acontecer? Nós vamos cair naqueles dados de ansiedade. 33% de pessoas no Brasil são ansiosas. Hoje a ansiedade e a depressão é o maior motivo de afastamento de pessoas do trabalho, representa 200 milhões de reais por ano. Quando a gente percebe que a maior parte, não a maior, mas grande parte dos empregados não estão felizes. Não. É muito preocupante. E muito por conta disso. A gente pensa muito pouco sobre nós mesmos. A gente entrou num ritmo desenfreado por buscar, e isso já é ansiedade, e a gente não sabe nem o que está buscando. Agora, quem era você e que tipo de cano de esgoto você estava tentando entupir aos 5 anos de idade? É essa a pergunta que eu faria para as pessoas hoje que estão buscando o propósito. O que é que faz sentido para você? Porque vai ser muito bom para você e para a empresa que você vai trabalhar se você disser assim: olha, o meu propósito é lutar pela diversidade. E aí você olha para uma marca que diz: não, eu luto pela diversidade. Quando você entrar nessa empresa, você vai fazer coisas que você nem imaginava, porque você vai estar alinhado com o seu objetivo de vida. Vão estar vocês dois caminhando de mãos dadas e vão conseguir alcançar qualquer tipo de objetivo. O líder não vai nem precisar pedir as coisas para você. Você vai chegar e vai propor. Sim. Que é a melhor coisa, que é o que todo líder busca. Olha, Vieira, o nosso tempo voou mais uma vez.
E para a gente conseguir finalizar, eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira é lá do chat do YouTube, a Márcia Lombardi. Ela perguntou assim: o que te motiva para atingir o seu propósito? Eu acho que é o próprio propósito. Eu acho que é. Porque, assim, quando a gente fala de motivação, né? Eu preciso de um motivo para fazer isso. Primeiro, um beijo à Márcia, eu conheço. A Márcia é minha amiga, trabalhamos juntos. Qual é o motivo para você querer falar de cuidar de árvore, de cuidar de gente, de empatia, de respeito, de afetividade? Qual é o motivo? O motivo é que eu entendi muito bem que esse é meu papel aqui na Terra. É o meu papel enquanto ser humano. E aí eu acredito muito numa parábola que tem na Bíblia e que foi falada por Jesus, e eu não vou falar do sentido espiritual disso, mas o sentido conceitual, que fala dos talentos. De que para cada um de nós é dado um talento, e esse talento tem que ser utilizado para que você cumpra o seu propósito. Cumpra o seu propósito. Tem uma outra frase que fala assim, que o Senhor faz tudo com um propósito. Então, o motivo tem que ser o seu propósito. Se a gente viver fora do propósito, aí a gente vai começar a cair naquelas palestras de coaching, aquelas mais famosas, que vão tentar te encher de motivação, e que você vai sair da palestra gritando alto, vai sair cheio de energia, só que 2 dias depois você está sem ela de novo. Porque motivação acaba 2 dias depois, 3 dias depois. Se não tiver propósito, não se motiva. Só é motivado quem tem o propósito. E ninguém motiva ninguém, né? É a gente que se motiva com base naquilo que a gente já descobriu. Exatamente. Faz muito sentido para mim. Agora, a última pergunta é do pessoal inteiro da minha classe de publicidade. Nossa. Qual é o conselho que você gostaria de ter recebido enquanto estava na nossa situação, prestes a se formar? Vai fazer terapia. Isso eu já faço, agora fica para o resto, né? Se eles fazem ou não. Eu gostaria muito de ter recebido esse conselho. Porque, através disso, eu consegui ter muito mais serenidade e muito mais paz no meu caminho. Porque nessa fase de você, quando você está se formando, né, a gente está cheio de energia, só que ao mesmo tempo tem muito pouca experiência. Tem muito conhecimento, porque a faculdade nos dá isso, a gente está cheio de ideias e cheio de estudos e tudo mais, só que a vida, ela é muito mais do que o conhecimento, ela é experiência. E nós somos seres que aprendemos através da experiência. E aí eu lembro muito bem de quando eu estava me formando, de muita ansiedade, de querer que as coisas dessem certo, rápido, de querer ter uma ascensão assim, ó. Não era nem nem na horizontal, que assim, não, era vertical, de querer ter esse tipo de ascensão. De 2 anos, tá lá não sei onde, em que cargo. E não acontece. Não acontece. Voltando ao tema das gerações, é uma coisa que causa muito conflito hoje, das novas gerações, achar que o negócio vai ser assim. Em alguns casos acontece, e ótimo que seja assim, mas na maioria dos casos não é. E aí isso gera o quê? Frustração, gera angústia, gera ansiedade, então gera muito sofrimento. Eu daria esse tipo de conselho, terapia, para se autoconhecer, para saber suas habilidades, saber suas forças, saber suas fraquezas, para saber o ritmo que as coisas vão acontecer, para que você tenha mais paz para passar por tudo isso. Estando com seu propósito bem definido, estando com o autoconhecimento em dia e com paz, você consegue raciocinar melhor, o cérebro acessa todas as suas memórias, todo o conteúdo que você tem, e aí você consegue propor inovação. Então eu daria esse tipo de conselho. Foi ótimo. Inclusive, um beijo para minha terapeuta, Mônica. Sem ela, eu não sou ninguém nessa vida. Viva os terapeutas. Viva.
Ó, Vieira, muito obrigada, tá? Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado, ter topado esse desafio aqui com a gente. Quero agradecer muito a todo mundo que está assistindo e que, pelo que eu vejo aqui, tem muito carinho por você. Obrigado. Então, eu agradeço também mais uma vez aos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não estaria aqui, que é a agência de publicidade Visuale e a Papo Informática. Então é isso. Muito obrigada. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.